Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem transformar qualquer energia em resultado enquanto outras se sentem sempre perdidas, gastando força em direções que não levam a lugar nenhum? A resposta está numa habilidade que todo mundo tem, mas poucos sabem usar: o direcionamento. E hoje você vai descobrir como a mesma força que muita gente desperdiça de forma impulsiva pode se tornar sua maior ferramenta para treinar, trabalhar e conquistar tudo o que deseja. Se você já se sentiu frustrado porque trabalha duro mas os resultados não aparecem, se já teve a sensação de que está correndo numa esteira sem sair do lugar, ou se simplesmente quer entender como algumas pessoas parecem ter essa capacidade quase mágica de transformar qualquer situação em oportunidade, então continue comigo porque os próximos minutos vão mudar completamente sua perspectiva sobre como usar sua própria energia. Vou te mostrar como pessoas comuns descobriram essa força transformadora e como você pode aplicar isso na sua vida ainda hoje, de forma prática e sem complicação. Porque no final das contas, a diferença entre quem conquista e quem fica sonhando não está na quantidade de energia que você tem, mas em como você direciona essa energia. Imagine por um momento a força da água. Um rio caudaloso, sem direcionamento, pode causar enchentes e destruição. Mas essa mesma água, quando canalizada através de uma hidrelétrica, consegue iluminar cidades inteiras. A água não mudou, não ficou mais forte ou mais fraca. A única diferença foi o direcionamento. E com a energia humana acontece exatamente a mesma coisa. Pense na última vez que você teve um impulso forte. Talvez foi raiva de uma situação injusta no trabalho, talvez foi a empolgação com um projeto novo, ou mesmo aquela inquietação que aparece quando você sente que precisa mudar alguma coisa na sua vida. O que você fez com essa energia? A maioria das pessoas deixa ela se dissipar em reclamações, em procrastinação, em mil pequenas distrações que no final não levam a nada. Mas e se eu te disser que essa mesma energia poderia ter sido combustível para uma transformação real? Deixe-me contar a história de Marina, uma pessoa comum que descobriu isso da forma mais inesperada. Marina trabalhava num escritório onde se sentia completamente invisível. Todo dia ela chegava em casa frustrada, cheia de energia negativa, reclamando para quem quisesse ouvir sobre como o chefe não reconhecia seu trabalho e como os colegas recebiam oportunidades que ela merecia. Essa frustração era real, intensa, e Marina gastava horas descarregando essa energia em conversas que não mudavam nada. Até que um dia, numa dessas conversas de desabafo, uma amiga fez uma pergunta simples: Marina, você tem toda essa energia para reclamar. E se você usasse essa mesma energia para fazer alguma coisa que te tirasse dessa situação? Foi como se uma chave tivesse girado na cabeça dela. A energia estava lá, forte e constante. O que faltava era direcionamento. Marina começou pequeno. Em vez de gastar 1 hora por dia reclamando, ela passou a usar essa hora estudando design gráfico, algo que sempre teve curiosidade mas nunca tinha tempo. A raiva que sentia do trabalho virou combustível para aprender. A frustração com a falta de reconhecimento virou determinação para criar um portfólio. Em 6 meses, Marina estava trabalhando como freelancer nas horas vagas. Em 1 ano, ela tinha saído do emprego que odiava e montado sua própria agência. A história de Marina ilustra perfeitamente um princípio que o psicólogo Viktor Frankl descobriu de forma dramática. Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e de lá tirou uma das lições mais poderosas sobre a natureza humana. Ele percebeu que as pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, mas aquelas que conseguiam dar direção e significado para seu sofrimento. Elas transformavam a dor em propósito, a raiva em determinação, o medo em cautela inteligente. Frankl cunhou uma frase que resume isso perfeitamente: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas eu gostaria de expandir essa ideia. Quando direcionamos conscientemente nossa energia emocional, transformamos qualquer situação em combustível para nosso crescimento. Agora você pode estar pensando: isso é muito bonito em teoria, mas como eu aplico isso na prática no meu dia a dia? E é exatamente isso que vamos explorar agora, porque direcionamento não é um conceito abstrato, é uma habilidade concreta que você pode desenvolver. O primeiro passo para dominar o direcionamento é entender que toda energia emocional tem um potencial construtivo. Vamos pegar a ansiedade, por exemplo. A maioria das pessoas vê a ansiedade como algo ruim que precisa ser eliminado. Mas a ansiedade é simplesmente energia em estado de alerta. É seu corpo e sua mente se preparando para a ação.
O problema não é sentir ansiedade, o problema é não saber para onde direcionar essa energia. Conheci um rapaz chamado Pedro que tinha crises de ansiedade sempre que pensava no futuro. Ele se preocupava com o emprego, com relacionamentos, com dinheiro, e essa ansiedade o paralisava. Até que ele aprendeu uma técnica simples: transformar preocupação em planejamento. Toda vez que se pegava ansioso com algo, em vez de tentar parar de pensar nisso, ele se perguntava: o que posso fazer hoje que me aproxime da solução desse problema? A ansiedade com o emprego virou energia para atualizar o currículo e fazer networking. A preocupação com relacionamentos virou motivação para trabalhar suas habilidades sociais e sair da zona de conforto. A ansiedade com dinheiro virou disciplina para estudar educação financeira e criar um planejamento. Em poucos meses, Pedro percebeu que a ansiedade não tinha diminuído, mas os problemas que causavam ansiedade sim. Esse é o poder do direcionamento. Você não precisa mudar o que sente, você precisa mudar o que faz com o que sente. Mas talvez você esteja pensando: e quando a energia é positiva? Quando estou empolgado com alguma coisa? Aí a importância do direcionamento fica ainda mais clara. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível, ficou super animado, começou 1000 projetos ao mesmo tempo e no final não terminou nenhum? Isso acontece porque energia sem direção é como tentar acender um fogo com fósforos molhados. Você tem combustível, mas não tem foco. O neurocientista Daniel Kahneman fala sobre algo que ele chama de foco ilusório. É quando acreditamos que uma mudança específica na nossa vida terá um impacto muito maior na nossa felicidade do que realmente terá. Mas existe um lado positivo dessa tendência. Quando direcionamos nossa energia para mudanças pequenas e consistentes, o impacto acumulado é muito maior do que imaginamos. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está empolgado para entrar em forma. Sem direcionamento, você provavelmente vai se inscrever na academia mais cara da cidade, comprar um monte de suplementos, fazer uma dieta radical e tentar treinar todos os dias. Em 2 semanas você está exausto e desiste de tudo. Mas e se você direcionasse essa empolgação de forma inteligente? Você usaria a energia inicial para pesquisar e escolher uma atividade física que realmente gosta. Depois, em vez de tentar fazer tudo de uma vez, você começaria com 15 minutos por dia, 3 vezes na semana. Conforme o hábito se estabelece, você aumenta gradualmente. A mesma energia que te fez querer revolucionar tudo da noite pro dia agora está sendo usada para construir uma transformação real e duradoura. A diferença está no que eu chamo de direcionamento inteligente. Em vez de tentar usar toda a sua energia de uma vez, você a distribui ao longo do tempo. Em vez de tentar mudar tudo, você foca numa coisa de cada vez. E o mais importante, em vez de tentar manter a motivação, você usa a motivação inicial para criar sistemas que funcionem mesmo quando você não estiver mais motivado. James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, descobriu algo fascinante sobre isso. Ele percebeu que as pessoas que conseguem mudanças duradouras não são aquelas que têm mais força de vontade, mas aquelas que conseguem criar sistemas que tornam o comportamento desejado mais fácil e o comportamento indesejado mais difícil. Por exemplo, se você quer ler mais, em vez de confiar apenas na sua motivação para lembrar de pegar um livro todo dia, você deixa o livro em cima do travesseiro. Quando for dormir, você vai ter que tirar o livro de lá, e nesse momento pode decidir ler algumas páginas. Você está usando o direcionamento para trabalhar a favor dos seus objetivos, não contra eles. Mas e quando as coisas não saem como planejado? Quando você perde o emprego, quando um relacionamento termina, quando a vida te dá aquele golpe inesperado? É justamente nesses momentos que o direcionamento se torna mais poderoso. Deixe-me contar sobre Roberto, um empreendedor que tinha uma empresa pequena mas estável. De uma hora para outra, seu maior cliente cancelou o contrato, o que representava 70% da receita. Roberto poderia ter usado toda a sua energia se lamentando, culpando o cliente, entrando em pânico. E por alguns dias foi exatamente isso que ele fez. Mas então ele se lembrou de algo que aprendeu sobre direcionamento. Aquela energia intensa que estava sentindo, medo, raiva, urgência, poderia ser canalizada para encontrar soluções. Roberto começou a usar o desespero como combustível para a ação. Ligou para todos os contatos que tinha, ofereceu serviços que nunca tinha oferecido antes, saiu da zona de conforto completamente. O interessante é que, 2 anos depois,
Roberto me disse que a perda daquele cliente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com sua empresa. Porque o forçou a diversificar, a crescer, a se tornar mais resiliente. Ele transformou uma crise em oportunidade não porque era uma pessoa especial, mas porque soube direcionar a energia da crise para ações construtivas. Isso me lembra uma analogia que o filósofo estoico Epicteto costumava usar. Ele dizia que somos como arqueiros. Não controlamos o vento, não controlamos se o alvo vai se mover, não controlamos se nossa flecha é perfeita. Mas controlamos nossa postura, nossa mira, nossa respiração e, principalmente, quando decidimos soltar a flecha. O direcionamento é exatamente isso: escolher conscientemente onde mirar e quando agir, independentemente das circunstâncias externas. Agora, você pode estar se perguntando como desenvolver essa habilidade no seu dia a dia. E a boa notícia é que você já tem tudo o que precisa. O direcionamento não é um talento especial que algumas pessoas nascem com ele e outras não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida através da prática consciente. O primeiro passo é o que eu chamo de pausa reflexiva. Sempre que você sentir uma emoção intensa, seja raiva, frustração, empolgação, ansiedade, antes de reagir automaticamente, faça uma pausa. Nem que seja por 5 segundos. Nessa pausa, faça uma pergunta simples: como posso usar essa energia de forma construtiva? Não precisa ter a resposta perfeita na hora. Só o fato de fazer essa pergunta já muda completamente como seu cérebro processa a situação. Em vez de reagir por impulso, você começa a responder por escolha. O segundo passo é o que chamo de microdirecionamento. Em vez de tentar direcionar toda a sua vida de uma vez, comece escolhendo uma área específica. Pode ser trabalho, saúde, relacionamentos, ou qualquer coisa que seja importante para você no momento. Durante uma semana, sempre que sentir qualquer tipo de energia emocional relacionada a essa área, pratique direcioná-la para uma ação pequena e específica. Por exemplo, se você escolheu saúde e sente frustração por não estar em forma, em vez de se culpar, use essa frustração para fazer 10 flexões. Se sente empolgação com uma nova dieta, use essa empolgação para preparar uma refeição saudável. Se sente ansiedade sobre sua condição física, use essa ansiedade para agendar um check-up médico. O terceiro passo é criar o que eu chamo de rituais de direcionamento. São pequenas práticas que você incorpora na sua rotina e que ajudam você a manter o foco no que realmente importa. Um ritual simples é começar o dia escrevendo 3 coisas: uma situação que pode gerar energia emocional hoje, como você quer direcionar essa energia, e uma ação específica que você vai tomar se essa situação acontecer. No final do dia, você revisa o que aconteceu, como você reagiu, e o que pode fazer diferente amanhã. Outro ritual poderoso é o que chamo de transformação de final de dia. Antes de dormir, pense em algo que te frustrou, te irritou, ou te deixou ansioso durante o dia. Então se pergunte: como posso usar essa experiência para crescer amanhã? Talvez a frustração no trabalho vire motivação para estudar algo novo. Talvez a ansiedade com dinheiro vire determinação para revisar o orçamento. O objetivo é treinar seu cérebro a ver toda experiência como combustível potencial. Mas aqui está algo importante que preciso te falar: direcionamento não significa que você vai se sentir bem o tempo todo. Não significa que não vai ter dias difíceis, momentos de dúvida, ou situações que te desanimem. Na verdade, quando você começa a praticar o direcionamento conscientemente, algumas vezes pode até se sentir mais intensamente, porque está prestando mais atenção nas suas emoções em vez de tentar ignorá-las. A diferença é que agora você tem uma ferramenta. Em vez de ser refém das suas emoções, você se torna parceiro delas. Em vez de tentar controlar o que sente, você aprende a escolher o que faz com o que sente. Pense em como isso pode transformar situações cotidianas. Aquele trânsito que sempre te deixa estressado pode virar tempo para ouvir um podcast educativo ou praticar respiração consciente. A discussão com um colega de trabalho pode virar oportunidade para praticar comunicação assertiva. A conta que chegou mais alta que o esperado pode virar motivação para aprender sobre controle financeiro. Cada situação da sua vida, desde as mais simples até as mais complexas, se torna uma oportunidade de praticar direcionamento. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Tem uma pesquisa interessante feita pela psicóloga Carol Dweck sobre o que ela chama de mentalidade de crescimento. Ela descobriu que pessoas que veem desafios como oportunidades de crescimento
em vez de ameaças a serem evitadas, desenvolvem mais resiliência, aprendem mais rápido e conseguem resultados melhores a longo prazo. Mas o que mais me chamou a atenção na pesquisa dela foi isso: a mentalidade de crescimento não é algo que você tem ou não tem. É algo que você pode desenvolver conscientemente, através das escolhas que faz momento a momento. E o direcionamento é exatamente isso: a escolha consciente de ver cada experiência como oportunidade de crescimento. Agora deixe-me ser bem direto com você sobre algo. Provavelmente você já conhece pessoas que vivem reclamando da vida, que sempre têm uma desculpa para porque as coisas não dão certo, que gastam mais energia explicando por que não podem fazer alguma coisa do que gastaram tentando fazê-la. Essas pessoas têm tanta energia quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que elas direcionam essa energia para justificar por que estão na situação que estão, em vez de direcioná-la para mudar essa situação. E provavelmente você também conhece pessoas do tipo oposto, que enfrentam desafios iguais ou até maiores, mas sempre parecem encontrar um jeito de crescer com isso, de transformar problema em oportunidade, de usar qualquer situação como trampolim para algo melhor. A diferença entre esses dois tipos de pessoa não é talento, não é sorte, não é origem social. É direcionamento. A boa notícia é que você pode escolher qual dos dois tipos você quer ser. E pode começar a fazer essa escolha agora mesmo. Deixe-me te dar um exemplo bem concreto de como isso funciona. Digamos que você está num emprego que não gosta, mas precisa do dinheiro e não pode sair agora. Você tem duas opções de direcionamento. Opção 1. Usar sua energia para reclamar do chefe, dos colegas, das políticas da empresa, do salário baixo, da falta de reconhecimento. Chegar em casa todo dia exausto de tanto carregar essa energia negativa, descontar nas pessoas que você ama, e se convencer de que você é vítima das circunstâncias. Opção 2. Usar exatamente a mesma energia para se preparar para sair dessa situação. Estudar durante o almoço, fazer networking depois do trabalho, desenvolver habilidades que te tornem mais empregável, economizar dinheiro para ter uma reserva, ou até mesmo usar a experiência atual para aprender algo que vai ser útil no futuro. Nos dois casos você está no mesmo emprego, com o mesmo chefe, ganhando o mesmo salário. A diferença está no direcionamento da sua energia. Na primeira opção, você fica cada vez mais preso na situação. Na segunda, cada dia é um passo na direção da liberdade. E isso funciona para qualquer área da vida. Relacionamento que não está funcionando, você pode usar sua energia para brigar, culpar e se vitimizar, ou pode usar essa mesma energia para melhorar sua comunicação, trabalhar suas próprias questões e construir um relacionamento melhor. Saúde que não está como você gostaria, pode usar sua energia para se culpar e se comparar com outros, ou pode usar para aprender sobre nutrição, encontrar uma atividade física prazerosa e cuidar melhor de si mesmo. O padrão sempre é o mesmo, a energia está lá, a escolha do direcionamento é sua. Mas talvez você esteja pensando: e se eu não souber para onde direcionar? E se eu não tiver clareza sobre o que quero? E essa é uma pergunta muito válida, porque muitas vezes a maior dificuldade não é ter energia, é saber para onde direcioná-la. Nesses casos, o próprio processo de buscar direção pode ser onde você direciona sua energia. Em vez de ficar ansioso porque não sabe o que quer, use essa ansiedade para explorar possibilidades. Converse com pessoas que fazem coisas interessantes, experimente atividades novas, leia sobre assuntos que despertam sua curiosidade. Lembro de uma conversa que tive com uma moça chamada Ana que estava completamente perdida profissionalmente. Ela tinha se formado em administração, mas não conseguia se imaginar trabalhando na área. Estava gastando toda a sua energia se preocupando com o futuro e se comparando com colegas que pareciam ter tudo definido. Sugere que ela direcionasse essa preocupação para ação exploratória. Em vez de ficar remoendo as dúvidas, ela passou a usar 1 hora por semana para conversar com profissionais de áreas diferentes. Não para pedir emprego, mas só para entender o que cada pessoa fazia no dia a dia e o que gostava ou não gostava no trabalho. Em 2 meses de conversas, Ana descobriu que tinha interesse por psicologia organizacional, uma área que nem sabia que existia. Hoje ela trabalha ajudando empresas a melhorar o clima organizacional e adora o que faz. A energia da incerteza virou combustível para a descoberta. Isso me lembra algo que o escritor Ray Bradbury disse: não sabemos para onde estamos indo, mas pelo menos não estamos parados. Às vezes, o direcionamento não precisa ser perfeito, precisa ser consciente.
Melhor mover-se na direção aproximada do que você quer do que ficar paralisado esperando ter certeza absoluta. E aqui está algo que pode parecer contraditório, mas é fundamental. Às vezes o melhor direcionamento é parar de forçar direcionamento. Deixe-me explicar melhor. Você já passou por aqueles períodos em que está forçando demais, tentando controlar tudo, empurrando situações que não querem se mover? Nesses momentos, a sabedoria do direcionamento pode estar em reconhecer quando é hora de parar de empurrar e começar a fluir. Isso não significa desistir ou ficar passivo. Significa direcionar sua energia para estar presente, para observar, para aprender com o momento atual em vez de tentar forçá-lo a ser diferente. Às vezes essa é exatamente a energia que precisamos para que as coisas se reorganizem e novas possibilidades apareçam. Conheci um empresário que estava desesperado tentando salvar uma parceria que claramente não estava funcionando. Ele gastava dia e noite tentando convencer o sócio, criando novos planos, fazendo concessões cada vez maiores. Toda sua energia estava direcionada para manter algo que queria morrer. Quando ele finalmente decidiu direcionar sua energia para aceitar que a parceria tinha chegado ao fim e organizar uma saída elegante, descobriu que tinha muito mais energia disponível para focar no que realmente funcionava no seu negócio. 6 meses depois, a empresa estava crescendo mais do que nunca, e ele tinha encontrado um novo sócio que complementava perfeitamente suas habilidades. Às vezes o direcionamento mais corajoso é soltar o que não serve para poder abraçar o que serve. Agora, conforme chegamos ao final da nossa conversa, quero deixar você com algumas reflexões práticas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Primeira reflexão: toda energia pode ser transformada em resultado, mas nem toda energia transformada gera o resultado que você quer. Por isso é tão importante ser consciente sobre o direcionamento. Pergunte-se regularmente: a energia que estou investindo nesta situação está me aproximando ou me afastando do que realmente quero? Segunda reflexão: pequenas mudanças de direcionamento, mantidas consistentemente, produzem grandes transformações ao longo do tempo. Não subestime o poder de ajustes sutis mas constantes. Às vezes mudar um grau na direção faz toda a diferença no destino final. Terceira reflexão: você sempre tem mais poder de escolha do que imagina. Mesmo quando não pode mudar uma situação, sempre pode escolher como responder a ela. E essa escolha de resposta é onde mora todo o poder do direcionamento. Quarta reflexão: o direcionamento é uma habilidade que melhora com a prática. Não espere acertar sempre desde o início. Cada vez que você pratica escolher conscientemente para onde direcionar sua energia, você está fortalecendo esse músculo mental. E finalmente, o direcionamento funciona melhor quando você o usa não só para conquistar coisas, mas para se tornar a pessoa que você quer ser. Porque no final das contas, quem você se torna no processo é mais importante que qualquer resultado específico que você possa alcançar. Então agora eu te deixo com um desafio simples mas poderoso. Nas próximas 24 horas, observe sua energia emocional. Quando sentir qualquer emoção intensa, positiva ou negativa, faça uma pausa e se pergunte: como posso direcionar essa energia de forma construtiva? E então escolha uma ação pequena e específica que te aproxime do que você quer. Pode ser algo simples como usar a frustração de uma discussão para fazer uma ligação importante que você está adiando. Ou usar a empolgação de uma ideia nova para escrever seus primeiros pensamentos sobre ela. Ou transformar a ansiedade sobre o futuro em uma pequena ação de planejamento hoje. O importante não é a grandeza da ação, é a consciência da escolha. É você tomando as rédeas da sua própria energia e direcionando-a intencionalmente em vez de deixá-la se dispersar ao acaso. Porque no final das contas, sua vida é a soma de todos os direcionamentos que você dá para sua energia ao longo dos dias, semanas, meses e anos. E agora você tem o poder de fazer essas escolhas de forma consciente e intencional. A mesma força que muita gente desperdiça de forma impulsiva pode ser sua maior ferramenta para criar a vida que você deseja. A escolha é sua. E ela começa agora.